Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos então construir o gráfico dessa função através de vários conceitos de cálculo. A gente vai derivar, a gente vai calcular limite e no final a gente vai ter o gráfico perfeitinho dessa função. Questão interessante. Vem comigo então para a resolução agora. Primeira coisa, preciso de calcular o domínio dessa função, né? Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é o domínio. Qual é o domínio em uma função que tem uma fração? Para ser uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, consequentemente, o primeiro cálculo vai ser x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, eu vou ter x ao quadrado diferente de 1. Consequentemente, para tirar o quadrado daqui, x é diferente de mais ou menos raiz quadrada de 1, né? Então, x é diferente de 1 positivo e x é diferente de 1 negativo. Ou seja, esses dois pontos não fazem parte do meu gráfico, eles não são definidos na minha função, beleza? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é você descobrir as assíntotas, né? Então, o que são assíntotas? Lá na frente, no gráfico, vocês vão entender melhor o que são as assíntotas, ok? Então, basicamente, eu vou falar resumidamente, mas no gráfico vocês vão entender melhor. As assíntotas são retas verticais ou horizontais em que o gráfico não vai ultrapassar essas retas, né? Então, o gráfico vai chegar próximo a essas retas, né? Mas nunca vão ultrapassar essas retas, ok? Vocês vão entender melhor lá na frente. Então, tem duas assíntotas. Primeiro, assíntotas horizontais. Pensa, assíntotas horizontais vem de horizonte. O horizonte é infinito, então basta você fazer o que? Limite quando x tende ao infinito da função e limite quando x tende a menos infinito da função. Sua função que foi dada, beleza? Então basta fazer esses dois cálculos e aí você tem o seguinte resultado. Como essa função é uma função que é uma fração, né? Com um polinômio em cima e um polinômio embaixo e o x está tendendo ao infinito, basta para calcular esse limite considerar apenas a parte de maior expoente. Então, maior expoente em cima é 2x ao quadrado, só tem isso em cima. E embaixo já é x ao quadrado. E aí, se você cortar aqui, você vai ter como resultado 2. Então, o primeiro cálculo deu isso e o segundo cálculo vai ser bem semelhante, né? Então, o limite aqui, para este caso, você vai considerar na parte de cima 2x ao quadrado, na parte de baixo 2x ao quadrado, x ao quadrado também vai cortar, também vai dar 2. Qual é a conclusão, então, que a gente chega neste caso? Existe uma assíntota horizontal de equação y igual a 2. Então, essa é a assíntota horizontal. Lá no final, a gente vai estar desenhando isso, beleza? Descobrimos a assíntota horizontal. Vamos agora para assíntotas verticais. Então, como que eu vou fazer com as assíntotas verticais, Humberto? Então, as assíntotas verticais, você vai ter que fazer limites laterais. Então, se é lateral, você tem direita e esquerda. Beleza? Da sua função. Para o caso de quem? Quais os números, então, que vai ser esses limites laterais? Exatamente os números que não foram definidos. Caso tenha números não definidos, valores não definidos para a sua função, os limites desses caras laterais vão determinar as assíntotas verticais. Beleza? Então, você vai fazer o limite de 1 pela direita e de 1 pela esquerda. E o limite, né, da sua função com x tendendo a menos 1 pela direita e limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda. Ok?
Beleza, então você tem que fazer esses 4 limites aí. Então, a assíntota vertical só vai existir caso tenha números não definidos. E aí, os cálculos eu vou agilizar aqui, beleza? Mas, basicamente, para lembrar, o que seria um 1 pela direita? Um número próximo de 1 para a direita. Então, digamos 1,001. E o 1 pela esquerda seria um número antes de 1, tipo 0,999, bem próximo, mas antes de 1. E o menos 1 para a direita? O menos 1 para a direita está chegando no menos 1, então menos 0,999. E menos 1 para a esquerda, né, já passou do menos 1, então menos 1,001. Ok? Bem parecido, né? Só tomar cuidado com o sinal de menos. Você vai pegar esses caras e jogar na sua função e vai verificar o resultado final que isso vai dar. Os resultados que vão dar, todos eles vão dar infinito. É uma particularidade aí das assíntotas. Verifique esse cálculo, fica como atividade. Joga esse número no x aqui, no x aqui, e aí você vai ter um resultado, certo? Todos eles vão estar tendendo para o infinito. Só que hora vai estar positivo, hora vai estar negativo. E os sinais vão ser, fica como atividade para vocês. Verificando aí, né? Fica como atividade, então os sinais serão, né? Esse limite aqui, o sinal vai ser de 1 para a direita, vai ser exatamente mais infinito, de 1 para a esquerda, menos infinito. Beleza? Já esse caso aqui, de menos 1 para a direita vai ser menos infinito e de menos 1 para a esquerda vai ser mais infinito. Beleza? Então essas são... Aí você chega numa conclusão. Se o resultado deu infinito, para cada número que se aparecer um infinito, você conclui a assíntota. Então, você tem nesse caso como conclusão de assíntota o seguinte. Essa função ela tem assíntotas verticais de equações x igual a 1, em algum momento deu infinito no limite que x tendendo a 1, e x igual a menos 1, também deu infinito em alguns dos casos. No caso, deu nos dois, né? Mas se desse em algum dos casos, já conclui-se. Então, até o momento, eu sei o domínio, a assíntota horizontal e a assíntota vertical. Beleza? Beleza, esse é o primeiro passo. Vamos continuar, né? Passo 1, passo 2. Primeiro e segundo, vamos aí. O terceiro passo agora. Então, como terceiro passo, eu preciso de quê? Encontrar os pontos críticos da função. O que são pontos críticos? Aquele extremo que ele está lá em cima, ele é considerado o máximo, ou está lá embaixo, considerado como o mínimo. O que a gente faz para achar os pontos críticos? Primeiro, você vai derivar essa função. Então, você tem que derivar essa função. Vou derivar de forma bem rápida aqui. Fração, né? Como é que eu faço? Um quociente aqui. Derivada da primeira, derivada de cima, 4x vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo, 2x vezes a primeira, beleza? Sobre a de baixo, denominador ao quadrado. Regra do quociente para derivadas aí. E assim a gente conclui a primeira derivada da seguinte maneira. 4x vezes x ao quadrado, 4x cubo, beleza? 4x vezes menos 1, menos 4x. 2 vezes 2, 4x menos 4x ao cubo, certo? Tudo sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Cortei o 4x ao cubo e assim eu termino. Qual é o resultado da minha primeira derivada? O resultado da minha primeira derivada é menos 4x dividido por x ao quadrado menos 1. Humberto, mas eu não encontrei o ponto crítico. Sim, você só derivou. Para encontrar o ponto crítico, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar a sua derivada e igualar a zero. Isso vai gerar o quê? Você vai pegar menos 4x, que é o que você acabou de fazer, sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado e igualar isso aqui a zero. Se você multiplicar, a parte de baixo vai toda sumir, né? E aqui tem um 1, então vai ficar menos 4x igual a zero. X é igual a zero, ou seja, zero, galera. Zero é um ponto crítico.
Eu não sei se ele é máximo ou se ele é mínimo ainda. Eu ainda não sei. Então, para isso, eu tenho uma outra coisa interessante, que entra o tópico 4 aqui, que é análise de crescimento barra decrescimento. Como que eu faço isso, Humberto? Você precisa de estudar o sinal dessa função. De forma bem simples, como que eu faço? Faz uma reta, bota aqui o seu ponto, que é o ponto 0, e ele é a sua raiz em relação à sua função. Quero que você faça uma análise na sua derivada, né? Sua derivada é essa daqui. Como que você faz para fazer análise de sinal? Você estipula um valor daqui da frente e um valor daqui de trás e joga na sua função e verifica o resultado. Por exemplo, eu vou sugerir um valor 2 aqui como positivo, um valor menos 2 aqui como negativo, vou jogar nessa função. E aí, de acordo com isso, você vai ter uma noção de crescimento ou não. Por exemplo, o 2, se eu colocar aqui, vai dar menos 8 em cima. Embaixo vai dar positivo. Então, de fato, vai dar um sinal negativo aqui para esse cara. Já para esse cara aqui, já vai dar um sinal positivo na sua derivada, certo? Então, aqui vai dar um valor positivo. E aí você descobre o seguinte, que ela está sendo crescente, sinal de mais, até chegar no zero. E do zero para cá ela está sendo decrescente. Então, esses são os intervalos de crescimento e decrescimento. Beleza? Então, descobrimos que ela é crescente até o zero e ela é decrescente até o 2. Lembre-se que nesse intervalo de 0 para frente ou de 0 para trás, tem aquele ponto que não faz parte da função, o ponto 1 e o ponto menos 1 lá do domínio, beleza? Então, só relembrando, beleza? Continuando. Então, agora, como etapa 5, beleza? Eu vou analisar os pontos de inflexão e analisar a concavidade dessa função, né? Concavidade eu lembro de parábola. Então, o que eu faço para resolver isso? Você tem que encontrar a sua derivada dupla. Você derivou uma vez? Derivou. Então, você vai derivar mais uma vez. Lembra que a sua primeira derivada era essa aqui? Então, a gente vai derivar essa função aqui. Então, para encontrar concavidade, segunda derivada. Derivando essa função aqui. Todo mundo olhando aqui. Rápido, né? Tem um quociente aqui. Derivada da primeira vezes a segunda menos derivada da segunda, regra da cadeia, desce 2, mantém, certo? Beleza? Vezes a derivada aqui, 2x, multiplicado pela primeira, que é menos 4x. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a parte de cima sobre a segunda, né? Que é a parte de baixo ao quadrado. Se é o quadrado com quadrado, vai dar a quarta. Então, essa é a minha segunda derivada. Ficou grande, né? Complexa. Eu vou tentar simplificar ela um pouco, ok? Simplificando ela, eu percebo que tem x ao quadrado menos 1 aqui, eu tenho x ao quadrado menos 1 aqui, tem x ao quadrado menos 1 aqui. Eu posso simplificar, né? Então, aqui tá a quarta, não tá? Então, eu posso fazer o quê? Eu vou desenvolver da seguinte forma. Eu vou separar aqui de quarta, eu boto 1 elevado a 3 e 1 elevado a 1. Porque esse que está elevado a 1, eu vou cortar com essa parte, certo? E eu vou cortar com essa parte aqui também, aí aqui vai ficar 1. Então, na verdade, em cima, o que era duas parcelas de x ao quadrado menos 1 vai passar a ser 1. Beleza? Essa aqui era 1, já sumiu, então vai dar 2 vezes 2, 4x, menos com menos mais, 4x vezes 4x, 16x ao quadrado. Beleza? E aqui embaixo vai ficar exatamente x ao quadrado menos 1 ao cubo. Já reduzi bastante a forma de escrever a minha derivada dupla. E ainda vou melhorar, né? Porque eu vou ter menos 4x ao quadrado com 16x ao quadrado vai dar 12x ao quadrado. E menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. Então, a parte de cima simplificada fica assim e a parte de baixo fica exatamente assim.
E agora eu encontrei a derivada dupla, mas eu não encontrei os pontos de inflexão nem análise da concavidade. O que eu faço agora então, Humberto? Eu pego igual a gente fez anteriormente. Você pega essa derivada igual a zero. Tá? Então, se você pegar essa derivada sua e igualar ela a zero, você vai ter o seguinte cálculo aqui. Fácil, mais uma vez, denominador zerou. 12x² mais 4 multiplicado por 1 vai dar 12x² mais 4 e não sei o que vezes 0, 0, certo? Então, eu vou ter o seguinte cálculo. X² igual a menos 4 sobre 12. Se eu tirar a raiz daqui, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 12. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não existe. Isso aqui não existe. Qual é a conclusão que a gente chega? Se você chegasse num ponto, você vai falar que você tem ponto de inflexão. Explico melhor daqui a pouco. Como você não chegou, você já afirma não há pontos de inflexão. Beleza? Show de bola, show de bola. Com isso, o que a gente tem de conclusão? Que não existe, né, teoricamente, aquele ponto que muda a concavidade da sua função, certo? Então, eu fico a vir navios nessa situação. Eu não tenho como concluir alguém que mudou de concavidade, certo? A mudança de concavidade é assim, por exemplo, você tem concavidade para baixo e para cima. Existe um ponto aqui que muda a concavidade. Aqui estava para baixo e aqui estava para cima. Então, nesse caso, não tem esse ponto de inflexão. Beleza? Beleza. A única coisa que a gente pode concluir é em relação à função como um todo, né? Como um todo, a gente vai ter uma conclusão lá no gráfico. E, além disso, o que eu tenho para dizer também? Essa segunda derivada, ela é interessante, ela é extremamente eficiente. Existe uma coisa chamada teste da segunda derivada. Caso queira, né, utilizar, é um complemento com isso tudo. Lembra que lá atrás você encontrou um ponto crítico? Vou botar PC de ponto crítico. Aquele ponto crítico seu, se eu não me engano, é zero. Né? O ponto crítico aqui é zero, beleza? Show de bola. Se você jogar esse cara na sua segunda derivada, você pode ter uma conclusão. Qual é a conclusão que você vai ter? A conclusão que você vai ter é, se eu jogar ele aqui, vai dar 4 em cima, embaixo vai dar menos 1, ao cubo vai dar menos 1, então vai dar menos 4. Você percebeu que deu negativo? Negativo é menor que zero. Toda vez que o teste da segunda derivada diz que se você jogar o ponto crítico na segunda derivada e o resultado der menor que zero, esse ponto é um ponto de máximo. Menor que zero, máximo. Se fosse maior que zero, você chamaria ele de mínimo. E só que isso é uma técnica alternativa. Mas lá atrás você já tinha percebido que cresceu e decresceu, então subiu e depois desceu, então chegou cá em cima. Então, de fato, o zero, ele é um ponto crítico, mas ele é um ponto crítico de máximo. Você já sabia lá atrás, ok? Agora você está sabendo através de uma outra técnica também. Beleza? Beleza. Então, essa é a etapa 5, análise de concavidade / pontos de inflexão, ok? É interessante ressaltar também, para finalizar, né, não que vai ser uma referência, mas você percebeu anteriormente que a gente tirou o fator x² menos 1 do meu cálculo. Né? A gente fatorou, lembra que tinha uma parcela em cima e embaixo? Isso é importante você ressaltar que é legal, é interessante você verificar que o menos 1 e 1, aqueles pontos lá de trás que não fazem parte da função, lembra? Eles podem ser um elemento importante para você. Então, para fazer uma análise bem completa, bem interessante, bem importante, seria ideal você verificar entre esses pontos aqui o que acontece na sua função. Por exemplo, se você colocasse um zero aqui, a gente já fez esse cálculo anteriormente. A gente viu que dá menor que zero, sinal negativo. Se a gente verificasse, por exemplo, no número 3, no número 2, você vai verificar claramente que
Aqui ia ficar positivo embaixo e ia ficar positivo em cima. E se você colocasse, por exemplo, um menos 3 em cima, ia ficar positivo. Embaixo ia ficar negativo. Não ia por quê? Parece que ia ficar negativo, mas aqui cuidado. Se você colocar, por exemplo, menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 1, 8. 8 é o cubo positivo. E em cima ao quadrado também, então aqui positivo. Então isso aqui te dá uma noção também de concavidade. Se eu estou fazendo um estudo na segunda função, na segunda derivada da função, eu tenho uma noção que, pelo menos nesses casos aqui, eu tenho concavidades. Então aqui, concavidade para baixo, concavidade para cima, concavidade para cima. Beleza? Beleza. Então a gente tem um resumo de tudo que você fez. Fizemos tudo que deveria fazer para encontrar o gráfico. E eu vou passar o resumo para vocês agora. Então esse é o resumo de tudo que eu fiz e esse resumo vai me ajudar no gráfico, né? O que você tem que fazer? Eu sugiro, né? Já pensar sempre, o seu 1 e o seu menos 1 não estão definidos, então coloca uma bolinha aberta. Eles não são definidos. Por acaso do destino, em cima deles, lógico, eu tenho assíntotas verticais, então eu boto um pontilhado aqui, boto uma retinha vertical pontilhada aqui. Em cima do 2, tenho 2 aqui. Eu tenho uma cinta horizontal, então pontilhado aqui, pontilhado aqui. Essas são as assíntotas. Beleza, beleza. Eu descobri que a concavidade é para baixo nesse intervalo, certo? Beleza? E aí, se isso aqui é uma assíntota e aqui tem a concavidade para baixo, eu sei que o meu gráfico vai passar aqui, ó, colando aqui. Aí ele vai sair, vou fazer uma concavidade para baixo. Ah, eu vou subir até onde? Eu vou subir até onde encontraria o eixo Y, certo? Se eu substituir o x por 0, por exemplo, eu vou ter 0 em cima e eu vou ter exatamente menos 1 embaixo. Então, 0 dividido por menos 1, 0. Então, esse gráfico vai fazer isso daqui. Ele vai cortar no 0 e vai descer. Ou seja, fiz a concavidade para baixo e respeitei as assíntotas. Não pode passar para cá. Beleza? Beleza. A mesma coisa é aqui. Eu tenho essas assíntotas aqui. Beleza? Isso aqui é uma assíntota vertical, certo? E a concavidade é voltada para cima. Então, eu não posso fazer isso daqui, que eu vou estar fazendo concavidade voltada para baixo. Então, a minha concavidade vai ser assim, ó. Respeitei essa cinta, respeitei essa cinta, respeitei essa cinta, respeitei essa cinta. Então, o gráfico vai ser mais ou menos assim, certo? E aí, você tem toda a construção do gráfico, se a gente analisar. Respeitei domínio, respeitei as assintos, isso é importante. A concavidade voltada para baixo, respeitei. Concavidade voltada para cima não é muito uma concavidade, aparentemente, mas eu respeitei também. E a questão de ser crescente? Eu tenho essa situação, isso está acontecendo, ela é decrescente para cá, sempre descendo, aqui sempre descendo também, e ela é crescente, aqui crescente, perdão, então aqui, ó, tá crescendo, não vou rabiscar não, mas aqui tá crescendo, ó, cadê? Crescente, de menos infinito até chegar no zero, ó, aqui ela foi crescente e aqui ela foi crescente, certo? E ela é decrescente do zero para frente. Ou do zero para frente ela vai descendo. E aqui também, considerando depois do 1, ela vai descendo também. Ah, mas ela não vai descer. Vai, ela sempre vai chegar próximo de 2, mas nunca vai encostar no 2. Mas isso não impede dela estar descendo. Então, eu respeitei também a questão de ser crescente e decrescente. Tomar muito cuidado. Crescimento, concavidade são coisas diferentes. Tomar bastante cuidado. O fato é, essa função toda possui um ponto máximo absoluto, que é no zero aqui, certo? Que, por coincidência, o x vale 0, o y também vale 0. É o máximo que a gente tinha encontrado aquela hora lá, seja pelo teste da primeira derivada, seja pelo teste da segunda derivada. Beleza? Então, basicamente é isso. Eu vou voltar com tudo para você tirar o seu print aí, né? Então, por exemplo, aqui a nossa primeira etapa que foi feita hoje, foi feita essa etapa, né? De domínio e assíntotas, tira o print. Primeira e segunda etapa, perdão. Nosso passo 3. Pontos críticos e análise de crescimento e decrescimento para descobrir o máximo ou o mínimo.
tira o print, beleza? Etapa 3 e 4 no caso, etapa 5. Etapa de ponto inflexão, análise de concavidade, tomando bastante cuidado com pontos específicos aqui. Nesse caso não teve um ponto específico de inflexão, mas a gente teve que analisar perante essa questão aqui para saber um pouco mais sobre a concavidade, certo? E por fim o resumo, e através desse resumo você joga para cá. Outra coisa que você percebe para finalizar são os limites que a gente tinha feito lá no início. Tá vendo que esse gráfico aqui, ele tendendo ao infinito, ele vai sempre ficar próximo de 2, e tendendo a menos infinito, ele sempre vai ficar próximo de 2, e é aquilo que a gente tinha feito lá atrás. Ou seja, o limite quando x tende ao mais ou menos infinito da minha função, o gráfico mostra, o resultado dá 2, certo? E os limites laterais, lembra os limites laterais que determinam a assíntota? Quando era 1 pela direita, dava mais infinito. Quando era menos 1 pela esquerda, dava mais infinito. Quando é 1 pela esquerda, dá menos infinito. Quando é menos 1 pela direita, dá menos infinito. Então, esses 4 resultados são os resultados daqueles limites lá de trás também. Então, o gráfico tem que retratar tudo que você fez na questão. Questão difícil, interessante e importante de cálculo aí. Espero ter ajudado vocês, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Forte abraço aí, fique com Deus e tamo junto.